belezinhas e belezeiros e belezeiras, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andreia, esse é o Resenhando com Guabi. Aqui a gente fala sobre BLs, doramas e todo mundo asiático. Hoje eu vou fazer com vocês uma análise do episódio 2, 3 e 4 de One D Good Day. Sim, eu sei que eu estou sumida, mas eu vou dar uma explicadinha. Antes que a gente fale sobre isso, não vamos esquecer do pedido que a gente sempre faz aqui, que é deixar o like, que ajuda bastante o canal, se inscrever se você não está inscrito, compartilhar, ativar as notificações, se tornar membro e comentar muito. Então deixe um emoji, comentem bastante. Bom, primeiramente eu queria falar para vocês que eu disse em outros vídeos que eu faria lives aqui no canal. Eu já tô com equipamento, agora não é falta de equipamento, gente, eu já tô com equipamento. Eu até quero que vocês coloquem nos comentários para me ajudar a tirar uma dúvida. Então eu vou precisar da ajuda de vocês neste momento, que não é mais nem questão de equipamento, não. É questão de que eu estou insegura em fazer lives. Por quê, Andreia? Porque vocês sabem que eu não tenho essa prática que os outros canais têm de fazer live e colocar fotos e pedaços de vídeos interativos durante a live. Eu ainda não tenho essa prática, então eu tô muito insegura sobre isso. Até os meus vídeos aqui do canal não é tão editado que nem os vídeos que vocês veem aqui no YouTube, com tanto trabalho. Eu não tenho uma equipe de edição junto comigo, é só eu que edito, que gravo, edito e coloco no canal. Então eu tenho essa insegurança, eu estou insegura. Nossa, depois de 3 anos você está insegura com o canal? Sim. Eu não sei, acho que depois que eu tive esse problema que eu tive de saúde, eu fiquei mais insegura com as coisas que eu vou fazer. É uma insegurança que eu tenho, de que eu acho que as lives vocês não vão gostar, porque não vai ter edição que os outros canais têm, de que coloca fotos, vídeos. Eu vou responder o chat, óbvio que eu consigo, mas eu não consigo, no caso, fazer essa interação de pôr edição, pôr sons diferentes, pôr musiquinhas, pôr emojis durante a live, pra ser engraçada a live. Eu não consigo fazer isso ainda, eu sinceramente pretendo sim, quando eu voltar a receber meu benefício, eu fazer um curso de edição profissional para que eu melhore o canal, as edições do canal. Mas vocês sabem que a edição do meu canal é uma edição simples, então eu tô nessa insegurança de fazer a live. Então eu gostaria de saber de vocês, eu quero que vocês deixem nos comentários se vocês gostam do jeito que eu falo nos vídeos, se vocês gostam dos meus vídeos assim, simples, e se vocês, mesmo eu não conseguindo fazer essa live tão mirabolante que nem os outros fazem, que é uma live totalmente profissional, se vocês querem que eu faça lives com vocês, e aí não esse feriado, que esse feriado, essa semana terá um vídeo só, que será esse vídeo, tá? Aí na outra semana a gente faz uma live. Então a gente já começa com as lives. Se vocês falarem, não, André, pode ser uma live simples, sem edição, sem colocar nada, não precisa nem colocar deixe seu like e o inscrito, é só você falar que a gente vai assistir, eu vou começar a fazer. Vai me ajudar com a minha insegurança, porque eu tô achando que se eu fizer, eu tô insegura de tipo, se eu fizer e eu não fizer no patamar que outros canais aqui na plataforma faz, vocês vão ficar decepcionados comigo, e eu não quero isso pra vocês. Então, vamos trabalhar junto nisso. Então, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu faça live, mesmo sendo assim. E se vocês gostam do jeito que eu falo aqui com vocês, do jeito que eu me expresso, do jeito que eu me comunico com vocês sobre as séries que eu falo. E aí vocês coloquem nos comentários, que fica mais fácil pra mim, vai me tirar essa insegurança. Eu acho que um pouco isso tá me segurando pra manter firme o canal. Eu tô me sentindo meio insegura pra fazer as coisas ultimamente. Então eu preciso que vocês coloquem nos comentários se vocês concordam dos vídeos da live ser simples, até eu ter a profissionalismo de chegar a profissional pra fazer as lives e me aprimorando, ou se tá tudo bem pra vocês por enquanto elas serem assim e eu ir melhorando, ou se vocês preferem só os vídeos mesmo, eu vou colocar só vídeo. Tudo bem? Então vamos começar falando que a gente conseguiu entender o que aconteceu com o Di, eu vou chamar ele o Adi, eu vou chamar de Di, tá? O Andi, que é o Di e o Yaki. A gente conseguiu entender no episódio 2 como chegou nessa ideia, nesse consenso, que foi, na verdade, o próprio Di que sugeriu pra ele, depois que os dois estavam tendo mais uma noite junto, que eles fossem amigos com benefícios. E durante todo o episódio 2 a gente vê o Aki tentando, como ele se fantasia de várias coisas, de dedetizador, de entregador, pra que não reconheçam ele indo na casa do Di, porque de certa forma ele é um boxeador famoso. E ele precisa manter, e ele tá treinando e lutando, competindo nas lutas pra chegar no campeonato. Então por enquanto ele tem que manter isso no privado. Mas o que acontece? Começa a se sair um burburinho, uma fofoca de que
No final, no episódio 2, a gente vê uma cena muito bonita que o Dee, ele não gosta de... Ele não é que ele não gosta. Ele diz que o primeiro beijo dele, ele quer dar na pessoa que ele ama. Então, ele com o Aki não se beija. Mas você vê que o Aki é doido pra beijar ele. Então, você vê que o Aki já tem um sentimento pelo Dee. E o Dee já tem um sentimento por ele. Só que o Dee ainda não percebeu. Ele vai perceber isso no quarto episódio. E aí, o Yaki dá um colar pra ele, que ele carrega, que é o símbolo da... Tipo uma espada, assim, cruzada. Muito bonito. E ele beija aquele colar. É uma cena, assim, tão... Não precisou ele falar nada. Não teve muita coisa, assim... Nossa, assim... Mas foi uma coisa que foi muito bonita. Tocou na gente. Quem foi assistiu fez... Ai, que lindo! Essa série, ela é uma série que... Esse BL, ele tá fazendo muito sucesso... E eu acho que ele tá incrível, ele vai sim pra lista dos melhores de 2024, porque ele tem as cenas hot, mas ele tem aquela coisa cativante, ele tem aquela coisa carismática, ele tem uma coisa muito bem, uma produção muito bem construída, não é hot por hot. É uma série bem construída, é uma edição bem construída, uma produtora que construiu bem os personagens, os atores constroem bem as emoções que eles precisam passar pra gente. Tem muita coisa divertida, que tem uma coisa, uma leveza, não é uma coisa muito ao extremo no hot, que é só aquela coisa tensão sexual, mas também não é aquela coisa só tensão de maldade, não é aquela coisa só engraçado. Ela tá bem na linha tênue ali, sabe? Ela não ultrapassa nenhum e nem outro, ela fica bem balanceada. Então eu acho que essa série tá agradando muitas pessoas por causa disso. Ela é uma série, o One Day Good Day, ela tá sendo uma série que ela tá agradando muitas pessoas por ela ser muito bem equilibrada. Ela não exagera nem no humor, nem no hot, nem na emoção. Então ela tá bem equilibrada. E aí a gente vê no episódio 3 que começa uma fofoca no hospital. Que eu acho que quem começou essa fofoca foi o Dr. Tyr. Nada me tira da cabeça que foi ele se fez de... Ai, eu já percebi que ele é aquele tipo de pessoa que ele faz, e aí ele faz um... Ah, eu não fiz isso. Não fui eu. Sabe assim? Porque na hora que começam os enfermeiros fofocar, falar que o Dee se declarou pra ele e ele rejeitou ele, por isso que ele tá querendo competir com ele com a bolsa pra ir pros Estados Unidos, por vingança. Que ele tipo, ele foi rejeitado e não tá aceitando que foi rejeitado. Então ele quer se vingar competindo com ele, mas que ele jamais vai conseguir essa bolsa. E aí o Cal, que é o melhor amigo do Dee, defende ele e fala que não é assim. Aí ele fala assim, é sim. Aí ele fala assim, aí o Dee fala, não, eu tenho um namorado. Aí ele olha pro Cal, olha pra enfermeira amiga dele, ele diz, é. Aí ele pega e todo mundo fala, não acredita. Aí o Cal fala, lógico que é, esse colar que ele tá usando foi o namorado dele que deu. Vocês não perceberam que ele anda usando esse colar? O Dr. T já faz um namorado? Tão pouco tempo? Sabe aquela coisa que me incomoda? Aquela pessoa tipo assim, doeu no meu ego. Peraí, você tem que continuar sendo meu capacho, onde você pensa que você vai gostando de outra pessoa. Foi bem isso que ele quis dizer. E aí, o Dee fala que tem sim um namorado. E aí ninguém tá acreditando. Aí ele vai tentar convencer o Yaki pra ser o namorado falso dele. É aí que a gente entende quando entra a história do namorado falso. E aí ele pega e fala assim pro Yaki. Yaki, a gente poderia por 4 meses fingir que é namorado falso? Ele fala, não. Sair na rua? Não. Aí ele pega e fala assim, não, mas não. E a gente parou por aqui. Aí o Yaki some da casa dele. E ele continua insistindo, continua insistindo. Ele liga, ele desliga, ele liga, ele desliga. Aí ele pega e vai pra academia do Yaki. E chega lá, ele se inscreve pra ter aulas de boxe, mas tem que ser o Yaki. Ele fecha 6 pacotes com o Yaki. Como a academia tá precisando, o Cher, que é o cunhado do Yaki, com o irmão dele, o Ye, fica tentando convencer ele. Não, você tem que dar aula pra ele. Ele, não vou. Mas por que aconteceu? Não interessa. E ele fica tentando decifrar. E aí o Cher fala, viu, por que você deu seu colar pra ele se vocês dois não tem nada a ver? Aí ele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele vê que eles vão começar a desconfiar e ele fala, tá bom. Ele aceita dar aula pra ele, a desculpa de que vai ajudar o irmão dele, a academia. E aí ele começa a treinar o Dee. É bem engraçado que eles estão ali treinando, aí o Dee tenta puxar assunto com ele, e ele não quer conversa, ele fala pra ele continuar treinando. Aí eles sentam pra descansar um pouco, porque eles estão cansados, e aí ele fala, o Dee fala pra ele, senti sua falta, você sumiu, não foi mais em casa, não foi mais no meu apartamento. Aí ele põe a mão na perna dele, aí rola um clima entre os dois, aí cai a ficha do Yaki, ele vira pra ele e fala, para de me seduzir. Ele não fala nem para de tentar, ele fala, para de me seduzir.
E aí ele fala assim, ah, não, por favor, eu preciso disso, porque senão vai ficar chato pra mim, me ajuda. Só que o Yak, ele tem uma coisa que eu já percebi, ele não consegue falar não pro Di, gente. Ele tenta, mas ele não consegue. Você vê que ele já tá ali, ó, com as 4 rodas arriadas pro Di. E aí ele fala assim, então vamos fazer assim, se você conseguir me acertar um soco em 5 minutos, eu aceito sua proposta. Ele tenta e não consegue. Aí ele fica estressado, fica magoado e sai. Aí ele vai atravessar a rua, o Yak aparece, pega na mão dele e leva ele pra ir comer macarrão. Eles estão lá comendo macarrão, e aí ele pergunta pra ele, ele fala pra ele que é muito bom o macarrão, se ele não quer comer, ele fala que não, aí ele acaba comendo e vê que é muito gostoso a comida. E aí eles vão andando numa ponte assim, e aí o Yak pergunta pra ele por que ele quer que seja ele o namorado falso dele. E o Di fala uma coisa que eu achei bem bonita. Ele fala assim que ele foi a única pessoa que olhou pra ele e que notou ele. E que ele poderia simplesmente ter deixado ele na porta da conveniência lá e ter ido embora. Mas não, ele se preocupou com ele, levou ele pra casa e cuidou dele. E mais, quando ele tava na balada, que os caras estavam lá tentando embebedar ele, pra levar ele pra outro lugar, o Yak apareceu, ajudou ele. Quando ele levou ele pra casa, ele não queria ficar sozinho, tava tendo pesadelo, ele ficou e cuidou dele. E que ele se sente seguro com ele. E se sente ele mesmo com o Yak. Aí é tão bonitinha essa cena que o Yak pega a mão dele assim, põe no rosto dele assim e fala, você acertou. Aí ele não tá entendendo, né? E aí no outro dia a gente vê novamente aquele fofoqueiro daquele enfermeiro que puxa o saco do Tyr. Ou o Tyr paga ele pra sair soltando coisa do Di, ou não sei. Ou ele é apaixonado pelo Tyr, porque aí ele tá lá falando que o Di nunca vai ganhar, que o Di inventou essa história de namorado, que quem ia namorar com ele, que ele não tem namorado nenhum não, é mentira. E aí o Di chega assim pra ver o que tá acontecendo, o Tyr tenta dar um de bom moço, fala assim, não, ai gente, eu acho que vocês deveriam voltar a trabalhar e parar com isso. Mas ele não fala, gente, para com isso que não foi isso que aconteceu. Não, respeitem ele não faz isso também não, viu? Ele tá gostando, o ego dele tá inflando, sabe? Você vê que ele gosta disso. E aí o Di tá respondendo um rapaz ali, tá tendo a confusão, de repente abre o elevador e tem as pacientes tudo, nossa, o Yak, porque ele é famoso ali, né? No núcleo da Tailândia ele é famoso ali, lutador de boxe, famoso. Aí todo mundo, Yak, aí ele assobia. Quando ele solta um assovio, o Di olha e ele joga um buquê de flor pra ele. Aí o Di pega e ele vai andando de encontro com ele. E aí ele fala, que é isso? Aí ele puxa ele com tudo pra ele assim, fala, se é pra deixar real isso, vamos deixar bem real. E aí todo mundo fica tipo, ó. Aí acaba o episódio nisso, os dois rindo um pro outro. Mostra eles na casa do Di, eles comemorando, que foi super bem. E aí o Yak fala pra ele que a cara do Dr. Tyr foi muito engraçada. E aí ele fala assim, foi muito engraçado. E ele pergunta se o Di sente alguma coisa pelo doutor ainda. Aí ele fala que não. Aí ele fala, por que? Você tá com ciúme? Aí ele fala assim, ué, por que ciúme? Eu não tenho ciúme não. E acaba assim. No episódio 4, eles estão convivendo junto. Ele dorme na casa do Di. E aí eles vão comprar o café da manhã e acabam encontrando o Dr. Tyr na porta do prédio com a médica, que ela foi levar um lanche pra ele. E o Dr. Tyr já tinha perguntado pro Cal na academia se onde estava o Di. Aí ele falou, agora que ele tem um namorado, ele não vai ficar mais comigo. Ele fala assim, engraçado, ele arrumou um namorado muito rápido, não é? Até esses dias ele gostava de mim. Ele falou, você não sabe que o Di consegue superar as coisas rápido? Por quê? Você devia estar feliz, você não sente nada por ele, não é mesmo? Você não sente o mesmo por ele, então você devia estar feliz por ele. Aí, tipo assim, dá uma esfregada na cara dele. E aí, ele vê os dois chegando, a médica até fala assim, você também veio visitar o Dia? Ele fala, não, eu dormi aí. Aí ele fala, ele dormiu aqui. Aí eles sobem e eles começam ali tomar café da manhã. O Coisa pergunta o Yak pergunta pro Di se incomodou ele ver a médica lá com o doutor. Ele fala que não. Aí ele fala assim, sei. Aí ele vai pra academia, normal. Quando o Di vai pro hospital, o Dr. Tyr, que já tá com aquela pulga atrás da orelha, tá incomodando ele. Ele pega e fala assim pro Di que o Di não precisa mais ficar fingindo esse namoro. Ele, o quê? Você não precisa de um namoro falso. Eu já disse pra você. É só você esperar. A gente pode resolver isso depois que eu voltar. Tipo assim,
você não namora com ele, me dá a bolsa de estudo e me espera. Quando eu voltar, eu decido se eu fico com você. Foi bem isso que eu entendi ele falar. Se vocês entenderam o contrário, coloca nos comentários. Mas eu entendi isso ele dizer. E mais uma vez eu vi ele tentando manipular o Di pro Di fazer o que ele quer. Que é dar a bolsa de estudo pra ele. Continuar segurando ele naquela linha de tipo, eu acho que ele gosta de mim. Aquele fio de esperança, ele sente alguma coisa por mim, ele só tem que resolver primeiro sua vida. Ele só tem que se resolver no trabalho. Ele só tem que ir para os Estados Unidos primeiro aceitar a bolsa de estudo, depois ele volta e fica comigo. Mas depois que ele resolve a bolsa de estudo, ele tem que resolver não sei o que. Mas depois disso, não sei o que. Ele continua mantendo ele naquele fio de esperança de que ele sente alguma coisa pelo Di, para que ele continuar tirando lucro do Di. Na minha visão, eu vejo ele fazer isso. Só que o Di vira pra ele, dá um basta, dá um chega pra lá nele, fala pra ele que ele não tem nada a ver com a relação dele com o Yak, que o mundo dele não gira em torno dele, que a bolsa que ele tá disputando é por ele, não tem nada a ver com ele, pra ele parar de se meter na vida dele e seguir a vida dele quieto. E sai, que ele não gostou. E aí, o Yak vai ter uma luta e o Di tá lá treinando com ele e chega a menina que ele gosta, que é a Tan. Tan. E é a moça que sempre faz trabalhos pro Yak da faculdade. Que no começo da série a gente viu que ele gostava dela, eu falei isso, que ele tinha uma queda por essa moça, mas ele já não sente mais o mesmo, ele só não percebeu isso ainda, o Yak. O interesse, os sentimentos do Yak pelo Di já é muito mais profundo do que só um amigos com benefício e só um namoro falso. É muito mais que isso, ele ainda não conseguiu se entender. O Cher mesmo fala isso pro irmão dele. Que ele tem que deixar ele se decidir, porque ele precisa entender os sentimentos dele. Que ele acha que gosta da Tan, mas ele já tá gostando do Di. Aí ele fala assim, você vai se opor a isso? Ele fala, não. Quando eu te apresentei pra ele, ele me apoiou, então eu vou apoiar meu irmão em qual seja a decisão dele. E aí eles estão treinando e ela chega pra entregar um trabalho. E ele tinha falado pro Di, no apartamento, que ele gostava dela, podia ajudar ele. E aí ele até fala como que ele devia falar com ela, e ele fala tudo, mexe com o coração do Di, dá uma palpitação assim. E aí o Di fica meio assim, se eu ajudo ou se eu não ajudo. E aí a hora que ela chega pra entregar o trabalho, eles dois estão conversando assim, e o Di tá ali no saco de boxe disfarçando, mas olhando assim, toda hora olhando pra eles. E aí ela ainda fala pro Yak que o Di é muito fofo. Aí ele fala assim, ele é. E ele só faz elogios pro Di, ele ainda não se tocou. Porque o Yak, ele tem aquela coisa de ser aquele grande, musculoso, bonito, engraçado, sabe assim? Mas meio lerdinho pra pegar as coisas, pra entender as coisas. Ele é sarcástico, mas meio lerdo. Ele tem... O perfil dele é justamente esse. E aí, no caso, acho que é o JJ ou o AJ, eu nunca sei qual dos dois que é o homem na série, ele se chama homem. Ele chega, que é do conselho estudantil, que eu acho que a Tan gosta desse menino, do homem. E aí você vê que o Yak fica meio tristinho, assim, de ver ela com ele. Mas ela passa, fala com o colar, olha, dá uma olhada no colar do que tá com o Di, e ela sabe que esse colar era do Yak. Então ela já percebeu, e todo mundo ali percebeu, o irmão dele, o cunhado dele percebeu, que se ele deu o colar dele pro Di, é porque ele tem um sentimento enorme pelo Di, e ele não percebeu ainda. Que aquele colar, eu acho que era da mãe dele que deu pra ele, uma coisa assim, que é o xodó dele. Tá? Tanto que no começo do quarto episódio a gente vê ele tendo um pesadelo com a morte da mãe dele, e o Di consolando ele e dando um apoio pra ele ali. Então eu acho que todo mundo já percebeu que o que ele sente pelo Di não é só amigos com benefício, só atração. Ele tá apaixonado mesmo, tanto que ele deu o colar dele. E a Tan percebe isso quando ela olha o colar no pescoço do Di. E aí, ela sai, eles continuam ali treinando e ele decide que... Ele fala pra ele que o Dr. Tyr falou isso pra ele. Aí ele fala assim, mas que cara... Aí ele fala assim, ele é muito... Aí o Di fala pra ele é muito manipulador... Muito. Ele acha que tudo é em torno dele. Que ele tá querendo me manipular. Aí ele fala, será que é isso? Aí o Yak ainda fala, será que é isso mesmo? Às vezes não. Talvez você esteja vendo desse jeito, mas talvez não seja assim. Aí o Di fala, você tá do meu lado ou do lado dele? Aí ele fala assim, não, eu tô do seu lado, claro. Aí eles decidem que ele vai dormir na casa do Yak. E eles, em vez de só falar pro irmão do Yak,
Eles comunicam isso para todos os alunos ali da academia, que são amigos do Di, no caso. Do Iac, que são amigos do Iac, no caso. Aí, eles estão ali, ele na hora que tá todo mundo ali se alongando, ele pega e fala, ele vai dormir aqui, todo mundo, hã? Aí aí o chefe fala assim, então eu vou preparar um quarto pra você. Aí ele pega e fala assim, não, ele vai dormir no meu quarto. Aí todo mundo, hã? Aí ele, porque ele precisa me ajudar com a fisioterapia por causa do meu ombro, que eu preciso melhorar meu ombro e tem uns exercícios que ele tem que me passar. Ele começa a justificar tanto que todo mundo começa a perceber, não precisava ele falar. Que os dois, todo mundo percebeu que os dois estão tendo uma relação junto. Porque ele começa, é aquela história, quanto mais você justifica, o justificável, o injustificável não se justifica, gente. Ele ficou justificando e ele acabou se enrolando na própria justificativa. E aí ele pegou e não sabia o que ele falava. E aí todo mundo, tá, entenderam. Na hora que eles estavam jantando ali, eles estão conversando e o irmão dele percebe que ele dá comida, põe comida no prato do Di. Aí ele vai dar comida na boca do Di, aí ele fala pro Di soprar, o Di fala, precisa do molho, ele põe no molho. E o irmão dele com o cunhado dele só fica olhando aquilo. Aí eles falam alguma coisa da mãe do Iac que o Di pergunta sobre os pais dele. E aí eles ficam com um silêncio pesado, aí ele percebe que os pais dele faleceu. Aí ele ainda fala pra ele, depois que a mãe dele tem muito orgulho dele. E aí eles continuam conversando, aí ainda o irmão do Iac fala pra ele, não faz muito exercício à noite não, por causa que amanhã você tem treino, tá? E sua luta tá chegando, senão você vai se cansar. Aí ele pega e dá risada e fala, isso não é coisa de se falar. E eles vão pro quarto, e aí o Iac, o Di, decide fazer umas fotos pra poder publicar na rede social do Di, pra dizer que eles são muito juntos, tá? Eles tiram fotos da mão, de mão dada, aí ele fala pra ele deitar no colo dele, ele tira a foto assim, e aí ele olha assim, fala que ele é muito fofo, e os dois ficam se encarando, rola um clima, quando eles vai se beijar, apita o telefone do Di, e ele olha e fala assim, o Tyr já visualizou meu stories. Aí ele, como assim? Tão rápido? O Iac fala, ele já olhou seu story tão rápido? Não tem como isso. Por que ele olhou tão rápido? Ele não tem mais o que fazer, não? Aí ele fala, você tá com ciúme? Ele, quem? Do quê? Eu? Ciúme? Eu? Ciúme? Nossa, ciúme de você? Imagina. Aí ele, você tá com ciúme sim? Ele, não. Ele, não. E aí ele ficam naquela zoeira ali brincando e eles acabam adormecendo. No meio da madrugada, o Dr. Di acorda e aí ele vê que o Iac tá estudando, ele vai ajudar ele e aí ele pergunta se ele tá estudando. Ele fala que sim, que aí ele mostra, ele explicando e mostra um flashback da mãe dele, falando que ele ia se formar e que ela queria ver o filho dela, ia tirar foto com ele se formando. Só que ela faleceu antes. E aí o Di fala pra ele, a sua mãe tem muito orgulho de você. Aí ele, você acha? Ele, sim. E isso aqui é uma coisa que eu entendo, deixa eu te ajudar. E aí os dois ali começam a se ajudar. E ali a gente percebe o quanto esses dois tá criando um laço e eles dois não percebem. E é natural, tá, gente? A relação dos dois vai fluindo naturalmente. É uma coisa natural. E é muito engraçado você ver, porque a gente vê, se você não viu ainda nas outras plataformas de vídeos curtos, tem vários vídeos deles dois na plataforma, que é o canal, a página e os canais da GNM TV. Tem vários vídeos, até aqui mesmo no YouTube, deles dois. Eles dois são sempre muito próximos, muito apegados, muito carinhosos. E sim, o Di namora na vida real com o teu namorado dele. E o Iac, se eu não estou enganado, o Iac é casado, tá? Mas eles têm uma química na vida real, fora da série, incrível, um companheirismo, uma coisa muito fofa. E aí, a gente tem... Aí no outro dia tem a luta do Iac. E o Di tá lá no hospital, vendo pelo celular e torcendo. E quando ele ganha, ele... Yeah! Aí o Cal olha pra ele e fala, que foi? Aí ele fala assim, olha, você já viu muita gente ver as lutas de boxe? E aí ele conversa com o Cal. Aí o Cal fala assim, ele já percebeu que ele tá levando muito a sério. Aí ele fala assim pra ele que ele sentiu o ciúme dele com a Thay. Aí ele fala, por quê? Eu não sei, eu senti uma coisa me incomodando, que não era pra me incomodar, mas eu senti uma coisa me incomodando. E aí eu vi que eu estava com ciúme. Aí ele falou assim, você ainda não entendeu, Di, que vocês, que começou como um namoro falso, se tornou real? Aí ele fala baixo, ele, o que você tá falando? Ele
Aí ele, eu acho que não. Ele, sim, você precisa de um tempo pra você analisar isso, mas vocês dois começou com um namoro falso e é um namoro real. Aí ele fala assim, você quer me ajudar? Porque o Cal, ele é psicólogo de casais, tá? E aí ele fala, tem uma prancheta com ele lá, e ele fala assim, que ele quer que ele ajude ele numa pesquisa que ele tá fazendo pros casais. Aí ele fala assim, engraçado, eu tenho tantos casais que dizem que se amam e não demonstram nem um pouco do amor e da empolgação que vocês dois têm. Vocês dois que são um casal falso, vocês estão demonstrando mais amor um pelo outro. É por isso que, e companheirismo, por isso que eu estou te falando. Vocês estão apaixonados. E eu acho que ele sente o mesmo por você. Aí ele, como que eu vou saber? Aí ele fala assim, então segue a minha pesquisa. A pesquisa dele já começa com o Iaque com orelhinhas de coelho e o Di com orelhinhas de tigre. Ai, que coisa fofa esses dois. Não, e o Iaque ainda tem até o pomponzinho, o rabinho bonitinho, o pomponzinho do coelho, e o Di tem a cauda de tigre. E é muito fofo os dois. E o episódio 4 termina justamente assim, eles dois lá de coelho e tigre comemorando. E aí no finalzinho a gente tem um pedacinho que sempre passa, né, no final, que é o Di com o Iaque falando. E o Di fala pra ele assim que foi muito bom e que ele é muito agradecido pela noite em que o Iaque voltou e tirou ele lá do chão, na frente da loja de conveniência, e trouxe ele pra casa. Ele, eu também. Aí eles dois falam que aquela noite os dois passou a noite junto e foi muito bom isso ter acontecido, porque eles agradecem muito os dois ter começado alguma coisa ali. Então ali você vê que os dois estão realmente, aquele amor dos dois já cresceu e os dois não tá conseguindo se ligar que isso tá acontecendo. Então eu estou tipo assim, amando esta série, eu acho ela uma série muito bem produzida. Ela tá no 4º episódio, está muito bem, a audiência tá top. Tá, assim, é uma série que a gente termina o sábado já ansiosa pro próximo sábado chegar. Você entendeu? Pra gente ver o próximo episódio. Nem começa o próximo episódio, a gente já tá ansiosa pra ver o outro. Então, assim, é uma coisa assim que deixa a gente ansiosíssima pra assistir. Eu estou amando Iaque e Di. Então, coloca aqui que eu quero saber a opinião de vocês, se vocês estão amando este casal. E se vocês concordam com a minha opinião sobre o Dr. Tyr, que ele é um manipulador egoísta, tá? Antes que vocês me perguntem, eu não vou fazer vídeo essa semana sobre My Standing, que é o Joey com o Ming. Eu sei que vocês querem saber a minha opinião. Quando o Joey descobriu que ele tava só usando ele pra ter, tipo, uma lembrança, uma conexão, uma proximidade, tipo uma proximidade com a cópia do Tong, mas eu vou fazer na próxima semana. Se vocês concordarem, dependendo da repercussão que eu tiver, for positiva sobre a live, aí a gente faz uma live falando sobre isso, sobre esses episódios. Essa semana eu vou trazer só esse vídeo, porque essa semana é feriado, tem feriado quinta-feira, então eu quero aproveitar. E desculpa eu não ter trazido o vídeo essas 2 semanas, tá? Mas é porque eu também tô com essa insegurança que vocês já entenderam no começo do vídeo. Deixa bastante comentário, tá? Me ajuda bastante. Eu vi uma entrevista do Mac, que tá em My Standing, o Tong de My Standing, em que ele falou assim que o problema dele ter saído da GMM é porque ele queria continuar o chip dele. Se fosse pra ele fazer BL, ele faria só com o que fez o Prince com ele em Star in the Sky. Eu entendi o que ele quis dizer, porque o Chris, no começo, ele batia o pé que ele só faria com o Chris, o Singleton, tá? O Chris sempre bateu o pé que só faria com o Singleton. Tanto que o único par do Chris em BL, sem ser o Singleton que a gente viu, foi o Fluke. A gente entende isso. O Off é a mesma coisa, ele só faz se for com o Gun. O Bright falou a mesma coisa, que só faria se fosse com o Win. Não sei se mais pra frente ele pode mudar de ideia, mas eu achei interessante trazer isso pra vocês. A gente sabe que teve agora, dia 18 e 19, teve o show dos meninos da GMM, de alguns casais. E o Shimon não participou porque ele está doente, a gente sabe disso. E uma coisa que eu queria comentar com vocês. Bom, me perguntaram bastante, tanto aqui no canal, eu até publiquei na comunidade o que eu achava do que aconteceu, dessa polêmica. Nas minhas redes sociais perguntaram também sobre o que eu estava achando da polêmica que envolveu Tai, Gun, New e Off. Bom,
Primeiramente, eu sou suspeita pra falar porque eu sou uma pessoa que sempre shippei Tai com Gun na vida real. Eu sempre vi muito os dois juntos e eu sempre tive essa expectativa de que os dois namorassem na vida real. Ponto. Eu sou a primeira a falar isso. Ai, mas você não se incomoda? Não, porque mesmo eu shippando os dois na vida real e querendo que os dois namorem na vida real, eu sempre gostei muito de ver Off Gun em série e Tai e Neil em série. Então não muda nada pra mim. Segundo ponto que eu queria falar. Eu não acho que foi de proposital a imagem dos dois dando um beijo. Eu não acho que seja isso que eles dois falou depois, que o Tai explicou e que alguns meninos, o Force e os outros veio pra justificar. Não, o Jong não conta porque o Jong é o beijoqueiro da GMMTV, tá, gente? E o Forte, os dois não contam porque eles saem beijando todo mundo. Mas a maioria veio pra, tipo assim, tentar abafar a história, falando que todos eles se beijam a si mesmos, se cumprimentam, dando selinho e tal, tal, tal. Eu não acho que na situação Tai e Gun seja isso. Eu acho que na situação Tai e Gun eles realmente podem estar namorando, até porque o Gun uma vez falou que ele namorava, o namorado dele era um homem mais velho, que era do ramo do entretenimento. E ele nunca revelou que é essa pessoa. E aí, na época, as pessoas até faziam vários cortezinhos dele com o Tai e apostavam que era o Tai. Então, não sei porque esse alvoroço todo dos fãs caírem matando no Tai, a ponto dele ter que vir se explicar, ele e o Neil, falar que a relação dele com o Neil sempre foi de companheirismo, de trabalho. O Neil sempre deixou claro que ele é hétero, nunca pôs nada, nem deixou nem nada a entender que ele poderia ter uma relação com o Tai, nunca. Então as pessoas estavam fazendo um auê. Pra mim, se eles dois chegassem hoje e falassem assim, estamos namorando na vida real, não é certo isso, a gente tá namorando, eu vou dar pulos de alegria porque eu shippo muito Gun e Tai. Então eu acho que os fãs têm que parar e começar a separar, tá? Os atores da série, os personagens da série com os atores na vida real. E pra mim, é um chip que eu sempre torci pra eles terem uma série, um BL deles, eu sempre falei isso. Minha prima que faleceu também sempre shippou comigo esse casal. A gente sempre quis que eles tivessem um BL deles dois como protagonista e como casal. Por quê? Nunca fizeram porque são dois pontos de dois chips muito fortes. Então a GMM não faria isso, por quê? E eu acho que até por isso que se eles estiverem tendo um namoro mesmo na vida real, eles não vão assumir. Por quê? Porque o Tai, ele é de um chip muito forte, o Gun é de um chip muito mais forte ainda, pode atrapalhar esses chips, entendeu? Porque daí se eles assumem de verdade que eles estão juntos, o povo vai shippar muito, muitos fãs vai shippar muito. Eu mesmo vou ser uma fã que vou shippar bastante, mas vou shippar eles com as séries também que eles fizerem com os seus respectivos parceiros. Então eu acho que é por isso. Mas se você puxar ao longo da história de Tai com Gun, você percebe. O Tai, quando o Gun chega perto dele, o Tai percebe que o Gun tá com um perfume diferente. O Gun percebe que o Tai tava perto de alguém que fumou. Ele fala, você fumou? Ele fala, não, tava perto de alguém. Então você percebe isso. Quando eles estão, que nem estão tendo agora o férias deles, que tá passando aqui no YouTube, no canal da GMM, que tá o Tai, Neil, Off Gun, e eu acho que tá o Mark. Tal que fez o Prince e tem mais um outro. Tem mais dois casal com eles. Então você percebe, eles receberam Jimmy e Cia, recebem vários convidados. Você percebe que eles procuram sempre dormir junto. Sempre. Se você for ver nas viagens deles, o Tai com o Gun tá sempre dormindo junto. Eles vão junto, eles saem junto. Sempre tem vídeos deles junto. Ele tá na casa do Tai, o Tai tá na casa dele. Eles dormem na casa um do outro. Então ele já tem essa proximidade muito, muito grande. Ele busca o Tai vai buscar ele. Eles sempre têm isso. Então eles têm essa proximidade. Então pra mim não foi surpresa nenhuma. Na verdade foi uma surpresa grata e feliz. Quando eu vi a polêmica, que eu acordei de manhã e tava aquela polêmica, com a foto estampada dos dois se beijando ali na cama, eu falei, caraca, não acredito que o meu chip, finalmente um chip na vida real meu veio Endgame. Ô, glória, eu pensei isso. Mas aí depois, por causa de tanto bafafá que os fãs fez, eles começaram a justificar e explicar, e eu acho que não precisava nada disso. Acho que os fãs pegou pesado demais. Então, fãs brasileiros, quem tá aqui no canal acompanhando, se você vai pra rede social deles pra lá criticar o Gun, que o Gun já põe uma foto tipo assim, ai Mona, eu tô um pouco me ligando o que vocês acham. Eu acho que vocês deveriam ir lá, os fãs brasileiros, e apoiar.
Fala, não, a gente apoia, a gente tá super feliz por vocês. Se é isso mesmo que tá acontecendo, a gente tá super feliz, ficamos emocionados e felizes. Ponto. Não tem que cobrar, não tem que falar nada. Certo, resenheiros? Era tudo isso que eu queria falar hoje. Então vocês sabem que essa semana só vai ter este vídeo, não terá outro vídeo. Eu não sei se esse vídeo tá entrando hoje na segunda, terça ou na quarta, eu ainda não me decidi que dia que eu vou pôr esse vídeo essa semana. Mas ele vai ter esse vídeo essa semana. E aí a gente se vê na próxima semana, sem falta. Tudo bem, resenheiros? Não esquece de deixar o like, se você não deixou o like ainda. Se inscrever no canal, que é muito importante que vocês se inscrevam. Comentar bastante, então comenta sobre tudo que eu falei aqui no vídeo. E compartilhe o vídeo com seus amigos, ative as notificações e se tornem membros. Aquilo que a gente sempre fala. Eu vejo vocês na próxima semana.